Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula. E este será o nosso último vídeo de revisão referente ao ciclo 4. Vamos lá? Bem, a primeira aula desse ciclo, nós aprendemos quais são os 5 reinos dos seres vivos: planta, fungo, animalia, protista e monera. Vimos as diferenças dos organismos que ali estão e também vimos os 3 domínios. Os domínios são o reino monera, então ele é dividido em 2, que são os árqueas e bactéria, e todos os outros, o planta e fungo, animalia e o protistas, pertencem ao domínio eucária, porque são seres eucariontes. Ok? Volte à aula sobre esse conteúdo caso você tenha dúvidas sobre as características de cada um deles. Monera, então, são as famosas bactérias, protistas, protozoários, animalia, os animais, fungi, os fungos, cogumelos, etc., e planta, as plantas. Depois nós começamos a falar sobre a biogeografia, que é a parte da biologia que vai estudar justamente o padrão de distribuição dos organismos no nosso planeta. E vimos que para entender esses padrões, precisamos entender sobre as zonas térmicas, porque elas vão determinar quais são as variações de temperatura ao longo do planeta e, com isso, a seleção natural que os seres que habitam em cada uma dessas regiões possuem. Nós vimos que temos as zonas polares, que são os polos do nosso planeta, né? Pode ser a norte ou a sul. As zonas temperadas, que estão nestas regiões aqui, são características com estações do ano bem delimitadas. E a intertropical, que está aqui próxima à linha do Equador, né? Circulando essa área, que são as regiões com clima mais quente, né? Devido à inclinação do eixo da Terra. Se você não lembra dessa aula sobre zonas térmicas, recomendo que você volte, porque ela é super importante para a gente entender as próximas aulas, que são as características dos diferentes biomas que existem no nosso planeta. Em seguida, colocamos os nossos conhecimentos em prática. Vimos 2 casos que vocês deveriam resolver. O primeiro deles são as das focas no Canadá, a caça que existe ali, e o segundo deles sobre os javalis aqui no Brasil. Espero que vocês tenham chegado às soluções dos casos propostos. Depois começamos a discutir o que são biomas. Vimos a classificação desse ambiente, que apenas é para o ambiente terrestre, os ambientes aquáticos não são classificados em biomas. Eles são classificados de acordo com características físicas, como salinidade, movimento da água e profundidade, enquanto os biomas, eles estão, nós temos algumas definições que é justamente das regiões biogeográficas principais que diferem umas das outras na estrutura de sua vegetação, das suas espécies, do clima do local e etc. Certo? Depois de entendermos o que são os biomas e separar, né, que o ambiente aquático não entra nessa classificação, nós conhecemos os biomas do mundo. Tivemos 2 aulas sobre isso para conhecer em detalhes cada um desses biomas. Vimos que a distribuição vai ocorrer justamente devido às zonas térmicas, devido à intensidade de luz que recebe o lugar, de calor, e com isso vamos ter características diferentes nos seres que habitam ali. Tendo no polo norte a tundra, que é a vegetação que vai estar num clima mais frio, e assim a gente vai descendo para a taiga, chegando nas florestas temperadas, florestas tropicais, desertos, savanas, e vários outros pontos nas pradarias que nós discutimos ao longo das nossas aulas. Então, retorne lá aos biomas do mundo para ver as características desses biomas e como o clima vai modificar os seres que habitam ali. O que é uma árvore decídua, o que são florestas de coníferas, ver as características de cada um desse ambiente, né? Como é uma pradaria, um campo, como é uma floresta tropical, o que é uma floresta úmida. Então, depois de vermos no mundo os biomas que existem, nós paramos para ver o Brasil, também em 2 aulas. Porque, como dissemos, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? O Brasil é um país gigante e por isso há diversos biomas dentro dele.
Nós temos o maior de todos, que é o bioma da floresta amazônica, né, o bioma da Amazônia, que vai estar no norte do nosso país. Nós temos o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, que é o nosso bioma aqui do Rio de Janeiro. Ele é um dos mais devastados. Justamente aí a gente retorna às aulas de história devido a grande passo de colonização nessa região, né? Aqui que nós temos as cidades, maiores cidades, e com isso maior deterioração do meio ambiente também, onde nós tínhamos grandes plantações de café, né? Então, a Mata Atlântica, temos os Pampas, ou Campos Sulinos, lá no sul do nosso país, e o Pantanal, que foi tema de uma aula também só dele, que é o Pantanal em Perigo, justamente devido às queimadas que assolam essa região e que tem gerado grandes problemas. E a gente tem que entender que as queimadas não prejudicam só o bioma naquele local, prejudicam de forma geral o nosso ecossistema. Inclusive, por exemplo, na mata amazônica, a gente tem o que a gente chama dos rios voadores, que é justamente a evaporação da água causada pelas plantas dali que formam as nuvens, e essas nuvens é que se deslocam pelo vento e nos levam as chuvas aqui. Então, se chove aqui, se tem água aqui, é graças a essa evaporação que acontece feita pelas plantas de lá. Então, o mundo ele não é um lugar compartimentalizado como a gente estuda, ele está o tempo todo trabalhando em conjunto. Para ter uma ideia, uma grande parte do, vamos dizer assim, adubo de nutrientes que vem aqui para a Amazônia vem justamente do deserto do Saara, lá do outro lado do mundo. Então, o mundo ele está interligado. A gente aqui faz divisões fictícias para tentar justificar algumas coisas que não existem. Tudo que acontece num lugar reflete em outro. E é isso, e encerramos o nosso último ciclo. Espero que você tenha entendido os conteúdos discutidos até aqui. Caso tenha surgido alguma dúvida, retorne ao vídeo respectivo daquela aula, deixe nos comentários e vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!